No momento em que o golpe militar de 1964 completa 61 anos, o Brasil também vivencia a decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, que tornou réu o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Além de Bolsonaro, outros 7 aliados e ex-integrantes do governo dele vão ser julgados pela tentativa de destituição do Estado Democrático de Direito. Para a Procuradoria-Geral da República, que encaminhou a denúncia ao STF, o ex-mandatário planejou e liderou os atos de uma organização criminosa que buscava executar um golpe de Estado no ano das últimas eleições presidenciais. Ao Brasil de Fato de Minas Gerais, especialistas destacam que o momento atual é um marco na história do país, cuja história se entrelaça fortemente às ditaduras. Como explica Aline Atácio, cientista política e professora na Universidade Estadual de Santa Cruz. Acho que todo mundo está acompanhando esse julgamento com uma expectativa muito grande, né? Especialmente porque, para grande parte da população brasileira, na qual eu me incluo, nós temos uma necessidade de um fechamento de um período ditatorial, né, que vem não só da ditadura de 64, né? Quando a gente fala de militar no Brasil, a gente está falando da história do Brasil. A gente ouve muito falar de revanchismo, essa é uma prática dentro da caserna, tudo que se faz pensando em punição dos militares que agiram em 64 ou em qualquer outro momento histórico é entendido como revanchismo, mas aqui a gente está falando de justiça, né, que é muito diferente de revanche, porque eles estão tendo todo o devido processo legal cumprido, algo que não aconteceu, por exemplo, com o presidente Lula. Para a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Maíra Goulart, a decisão da Suprema Corte deixa claro que houve uma mudança no padrão das instituições, que já foram negligentes tanto com Bolsonaro quanto com grupos nostálgicos da ditadura. Eu acho que punição tem que vir acompanhada com explicação, com processos dialógicos no seio social, dentro das escolas, dos locais de trabalho, dos espaços de diálogo, de formação de opinião, que seja discutido a importância dos valores democráticos, até mesmo para eles poderem ser apropriados pela população, não ficarem muito restritos a intelectuais que se dedicam a falar desses valores democráticos, que eles sejam reapropriados, adaptados, circunstanciados, para que eles consigam penetrar o tecido social. Então eu acredito que além das punições, esse julgamento vai vir acompanhado de processos de diálogo, de deliberação, e eles devem ser, sim, estimulados pelos atores sociais, como nós, mas também pelos atores institucionais que estão no governo. O julgamento, que aceitou a denúncia contra Bolsonaro e demais aliados do primeiro núcleo da trama golpista, durou 2 dias no STF. Segundo Pedro Serrano, jurista e professor de Direito Constitucional, o processo aconteceu de forma adequada dentro da normalidade. De forma nenhuma houve, como estão falando, persecução, abuso. Isso não foi observado de modo nenhum. O ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, está solto, nunca foi preso. Respondeu ao processo e está respondendo em liberdade com alguns dos melhores advogados do Brasil. Portanto, tendo pleno direito de defesa, pleno direito de se manifestar, etc. Então, nesse sentido, é algo histórico, porque foi uma resposta democrática, nos limites da democracia, da Constituição, dos direitos humanos e da civilização, a um ataque extremista, extremamente violento e absolutamente descabido. Movimentos populares em todo o Brasil também celebraram a decisão do STF, como conta o médico Marcos Vinícius Cruz, que faz parte do movimento Afronte. Eu acho que assim, essa semana está sendo uma das semanas mais importantes assim da conjuntura da política brasileira mesmo, porque é, esse julgamento, né, a decisão de tornar Bolsonaro réu aí pelo Supremo na primeira turma, não é qualquer fato. Acho que quando a gente pensa o impacto que teve o 8 de janeiro, a tentativa de golpe que quase foi bem sucedida, em especial agora numa conjuntura em que temos o governo Trump, né, no mundo, a gente conseguir responsabilizar, punir os golpistas, os responsáveis pela trama golpista, desde quem mandou até quem estava lá executando, fazendo manifestações, destruindo Brasília naquele dia, é fundamental, porque a nossa democracia ela teve muito ameaçada nesse período. A gente quase passou a viver um outro regime político.
E acho que ficou nítido que talvez esse já era o projeto do bolsonarismo há algum tempo, né?